nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Convido você a acolher com generosidade a palavra santa de que Deus dirige aos nossos corações. Ele fala-nos, nós devemos escutar. Então acolhamos com generosidade essa palavra que vem para a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 21, 33 a 43, 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a vinheteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber seus frutos. Os vinheteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinheteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinheteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles o consideravam um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, é sempre importante quando a gente vai ler a palavra santa de Deus, o Evangelho sobretudo, a gente pensar para quem Jesus está dirigindo esta palavra, esta parábola, né? É importante lembrar que a palavra de Deus, ela é palavra para todos nós, mas quando ela foi transmitida, né? Quando Jesus ele falou de uma forma situada, falou para pessoas concretas do seu tempo. E dentre todo o povo dali do seu tempo, ele vai falando. Ora fala para os discípulos, ora fala para os fariseus, para os doutores da lei, para os sacerdotes, né? Como é hoje, né? Ele fala para os chefes das sinagogas. E aí ele vai, então, dirigindo a sua palavra, o seu ensinamento, de uma forma situada. E ele fala, então, a cada um de acordo com aquilo que a pessoa precisa ouvir. E essa parábola, ela é muito, assim, interessante e pensar no direcionamento, porque Jesus está falando, né, como nos disse o próprio evangelista. Jesus, ele está falando aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Gente que tinha uma missão grande e que muitas vezes estava usando ou vivendo essa missão de forma não coerente com aquilo que Deus desejava, com aquele que era o projeto de Deus verdadeiramente. E aí Jesus, então, conta esta parábola, né? O homem tinha uma terra, plantou uma vinha, entregou aos vinheteiros, foi necessário mandar os empregados para poder buscar os frutos, os vinheteiros espancaram os empregados, mandou outros, fizeram a mesma coisa, e quando mandou o filho, pensando a ele, eles vão respeitar, né? Porque é o dono também. E eles então pegaram o filho e mataram o filho. E Jesus conta essa parábola, ele conta sobretudo para falar um pouco daquela que é a história do povo, né? Porque Deus escolhe o seu povo, né? A sua vinha, e ele vai enviando os profetas. E há uma rejeição aos profetas. Por quê? Porque aqueles que escutam os profetas, muitos deles, e aí os sacerdotes, os fariseus,
estão nesse meio aí, eles acham que eles já têm toda a verdade. Não precisa de mais ninguém falar, né? Não precisa de mais ninguém pregar para eles, porque eles já se acham senhor da verdade. E qualquer outra posição que venha, se for contrária àquilo que eles têm como verdade, eles rejeitam. E rejeitam de forma violenta, rejeitando a pessoa na sua totalidade. E chega ao ponto, e nós vamos ver isso acontecer em Jesus, que até o Filho, até Deus vindo, eles rejeitam. E com Deus fazem algo muito terrível, que é matar a Deus, a Jesus, nosso Senhor e Salvador, na cruz. A rejeição. Então, Jesus conta esta parábola para os fariseus e para os chefes dos sacerdotes, para que eles tomem consciência daquilo que estão fazendo com a proposta de Deus. Porque acham que são muito santos e rejeitam a palavra de Deus, que continua a dirigir-se, né, às pessoas, e rejeita de tal forma que rejeita a palavra encarnada de Deus, Deus mesmo no nosso meio, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a parábola, ela chama atenção para esta oposição que as pessoas têm à proposta de Deus, porque se acham já preparados, se acham santos, se acham os melhores, muitas vezes toma a atitude de achando que tem a verdade, apontar o dedo para as outras pessoas e dizer que o outro está no erro, que eles são certos, que o outro é errado. Então, esta é uma posição, e é uma posição que é constantemente questionada, criticada por Jesus. Jesus, ele vai por diversas vezes chamar a atenção para esta atitude dos fariseus, para esta atitude dos doutores da lei, dos chefes, dos sacerdotes, que agem assim, como se fossem senhor da verdade, e rejeitam aqueles que vieram em nome de Deus, que é a verdade. E rejeitam de tal forma que rejeitam até o próprio Filho. Jesus enfrenta muita oposição, porque ele vem para restabelecer a lei. Jesus não veio para abolir a lei, né? Ele mesmo vai dizer isso, mas ele veio para colocá-la no pleno cumprimento. E o pleno cumprimento é justamente retomar a lei para a sua origem, para a sua fundação. E a sua fundação, a sua origem está no coração de Deus. E é justamente uma lei que deseja fazer com que as pessoas encontrem com Deus, encontrem o bem, encontrem a felicidade, vivam o amor. E não uma lei que prende, não uma lei que é apenas um código legal, doutrinas, né, dogmas, mas é uma lei que é escrita no coração. E que escrita no coração é a lei do amor, que Jesus vai chamar tanto a atenção. Então Jesus, ele apresenta a lei de Deus, ele é a lei de Deus, ele é a palavra santa de Deus encarnada no nosso meio, ele é Deus encarnado, e ele apresenta esta verdade, apresenta esta lei amorosa de Deus para a humanidade toda, e ele é rejeitado. E constantemente ele vai chamar a atenção daqueles que o rejeitam para a falência desta lei que eles propõem, que não produz vida, mas que é uma lei de morte, porque é uma lei que prende as pessoas, que aponta o dedo, que pensa mais no pecado do que na graça, né? E aí Jesus, ele questiona profundamente. E com a parábola, ele questiona esse posicionamento, e quando os fariseus e os chefes dos sacerdotes, eles percebem que Jesus está falando deles, eles têm raiva, né? Porque eles se sentem incomodados, não querem mudar, então preferem ter raiva de Jesus. Mas o evangelista termina dizendo que eles estavam tentando, né, fazer alguma coisa contra Jesus, mas eles tinham medo de fazer alguma coisa contra Jesus, porque tinha aquelas pessoas que sabiam quem era Jesus, que o consideravam como um grande profeta, como o Senhor, como aquele que tinha palavra de vida, palavra de autoridade. Eles tinham medo de fazer alguma coisa com Jesus, porque eles viram que tinha pessoas que estavam despertando, né, para a verdade de Jesus. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos chamados também a pensar qual relação que nós estamos tendo com Deus. É uma relação
onde nós amamos o projeto de Deus a partir de Jesus Cristo, ou nós amamos o projeto de Jesus a partir de uma ideologia que nós fomos formando ou que nos foi imposta, que distancia-se do Evangelho. Se a gente está nesse caminho de seguir uma proposta que distancia-se do Evangelho, do amor e da vida apresentado por Jesus Cristo, que nesta quaresma nós voltemos o nosso coração para Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele nós devemos seguir e servir. Que nós não sejamos os vinheteiros que continuam a matar os profetas de Jesus e a Ele mesmo, mas que nós acolhamos a verdade como nossa verdade, como verdade de Deus em nossas vidas. Que a graça amorosa de Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.